advogados, e participava-se muito de vida jurídica lá no meio do meu estado. E o meu interesse pelo direito ficou muito associado ao funcionamento do Tribunal do Júri, né, na minha cidade, que era uma comarca enorme, e lá tinha o júri a cada 6 meses ou a cada 1 ano, não sei. E aquilo permitia que a gente fosse lá acompanhar os debates, toda aquela esgrima dialética. Esse foi o meu primeiro aprendizado com a aproximação com o direito. Depois a gente vai fazendo outras aproximações, né? A justiça eleitoral é além das funções jurisdicionais típicas que estão definidas na sua competência, ela é hoje um modelo, talvez, de órgão de regulação do próprio processo eleitoral, das eleições. Nesse sentido, seria também uma agência com esse perfil, né? Uma agência reguladora do processo eleitoral. Essa é a grande força de que dispõe o cidadão para influenciar, né, nos destinos da nação, da vida comunitária, e a gente vê o significado disso numa democracia vital, ativa, como essa que nós vivenciamos no Brasil aí nesses últimos 25, 30 anos. É importante encontrar meios e modos de evitar que, de alguma forma, ocorra fraude agora no processo eletrônico, não é? No voto eletrônico. E, nesse sentido, parece que a biometria praticamente elimina quase que a possibilidade de verificação de fraude, né? Então, acho que é importante que se encontre um modelo que, de fato, coloque isso à prova, porque não são poucos aqueles que dizem que, embora a urna não seja suscetível, em princípio, de fraude, que é possível, aí nos rincões mais longínquos, fazer-se um tipo de combinação, etc., que poderia levar a uma manipulação da urna num dado local. Então, talvez a gente, com a introdução do modelo biométrico, consiga eliminar isso, essa suspeita, essa possibilidade de uma vez por todas. Há várias definições, né, e se diz que sempre tem defeitos, que é imperfeito, mas que de todos os regimes tem se provado o melhor, aquele que mais contempla os anseios das pessoas, é o mais plástico, é o mais flexível, né, e que permite alternância de poder, é passível de correção, né, no tempo. São muitos os ajustes que vão se fazendo no próprio processo democrático. Eu sou santista e já há muitos anos e acompanho, sou do grupo da geração que viu aí os destaques de Pelé e tal. Depois tive a sorte de conviver com ele aqui no Ministério do Fernando Henrique Cardoso. Acabamos nos tornando amigos e eu acompanho um pouco a vida do Santos, sempre que posso estou lá na Vila Belmiro e gosto muito do futebol. A reforma política, que, pelas
sua experiência, pelo seu conhecimento, o que é necessário modificar? Eu tenho a impressão de que essa questão tem que ser discutida. Não sei se nós vamos conseguir rever o modelo, o sistema eleitoral. Não há consenso no Congresso. Não há consenso, então é muito difícil essa discussão de combinação. Vai se adotar o modelo alemão, a ideia de divisão, né, de distritos e também a manutenção do modelo proporcional. É muito difícil, até porque há muita desconfiança em relação à proposta de reforma política, né? A ideia de que sempre está se fazendo uma manipulação ou viés partidário, né? E por isso também, talvez, um pouco de desafio do judiciário fazer intervenções. A minha impressão é de que a questão da diminuição do número de partidos precisa ser discutida. Outro tema relevante nesse contexto e que vem sendo procrastinado é talvez a solução contra as coalizões, né? Contra as coligações. O TSE sugeriu já isso. Mas né, quer dizer, porque isso certamente evitaria que as forças políticas menos os partidos de mentirinha, né, fortes lograssem ocupar vagas no Congresso, né, e aí então talvez nós tivéssemos também um estímulo para o processo decisório, né, para a integração de algumas forças partidárias. E o financiamento público. Pois é um debate interessante e talvez tenha grande importância. Agora, ele não pode ser abstraído do debate sobre o sistema eleitoral, né? Porque nós sabemos hoje que o modelo proporcional de eleição faz com que a grande concorrência se dê entre as pessoas do mesmo partido. Quer dizer, como que nós vamos distribuir esses recursos nesses casos, né? E como que vamos controlar isso de forma efetiva, né? Para não termos mais um quadro de mentirinha também, né? Porque o que se diz, e muitos pessimistas dizem, que nós vamos ter os recursos públicos colocados à disposição dos partidos e certamente, de alguma forma, não vamos conseguir evitar que recursos privados acabem, né, tendo uma também entrada nesse jogo. Então acabamos realmente tendo um sério problema aqui. Eu não vejo como separar a discussão. O modelo alemão, por exemplo, ele dá essa quantia de dinheiro ao partido... Com base na eleição anterior. Com base na eleição anterior. Nós já temos um modelo de financiamento público, se nós considerarmos o fundo partidário, e se nós considerarmos também os programas de televisão e rádio, né? Esse subsídio que se dá aos partidos. Essa abertura que nós fazemos no Brasil é bastante interessante e o Supremo foi pioneiro nisso com a TV Justiça, né? E essa iniciativa que é muito controvertida no plano internacional, inclusive, vem despertando muito interesse, desde gente que considera que é uma singularidade negativa, né? Uma jabuticaba existe no Brasil e não seria, né, tão apreciável, até gente que diz, na verdade, isso é um invento maravilhoso, é uma forma de realizar a pedagogia dos direitos fundamentais. Essa foi a expressão, por exemplo, de um presidente da Corte Sul-Africana. Nós tivemos na cidade do Cabo, participando da primeira conferência mundial de cortes constitucionais, e o grande hit foi a TV Justiça. Todo mundo queria falar sobre TV Justiça. O próprio presidente da Corte Sul-Africana estava extremamente interessado, e depois mandaram pessoas ao Brasil para aprender como se fazia a TV Justiça, e foi ele que falou nessa dimensão dos direitos fundamentais. Para nós não é tão difícil pensar num modelo de transmissão via TV ou via internet, porque nós já partimos de uma premissa, essa sim é a singularidade, das sessões públicas, né? A rigor, isso é uma idiosincrasia, né, no mundo, né? Porque
em geral são poucos os países, México, na Suíça alguma coisa, que tem sessões públicas nos tribunais. Então eu tenho a impressão de que se nós já fazíamos no Supremo, com maior razão deveríamos fazer no TSE, uma vez que evidente ao interesse das pessoas no que se passa no âmbito da justiça eleitoral. E cada vez mais a justiça eleitoral assumiu um protagonismo muito grande, não só na gestão das eleições, mas também na aferição da legitimidade da própria eleição, cassação de registro, de diploma, não é? Todos esses casos que passaram a chegar com mais ênfase ao TSE, então justificava-se plenamente essa abertura e essa transmissão, ao meu ver. Eu me bati muito no TSE para uma certa moderação no processo de controle das eleições, quando isso envolvia cassação de registro, cassação de diplomas. Vão encontrar várias manifestações minhas nesse sentido de um certo self-restraint por parte da corte nessa matéria, dizendo que gostássemos ou não, o processo eleitoral já estava findo, né? E eu defendia um pouco essa posição e continuo pensando assim. Eu percebo também que às vezes a política e os políticos criam-nos armadilhas e nós acabamos, né, de alguma forma dando sequência a esse projeto e depois vamos ser criticados por isso. Então logo no pós-emenda da reeleição, no momento pós a emenda da reeleição, houve aquela lei das eleições, né, e muito restritiva em relação a tudo que dissesse respeito à atuação de administradores, candidatos e tudo mais, uso de máquina, né, aquelas famosas condutas vedadas, né, aquele elenco enorme. E ali, então, sem nenhuma modulação, se dizia que qualquer uso de bem público poderia dar ensejo à cassação de registro e depois à cassação de diploma. E a Justiça Eleitoral, então, entrou nisso de uma maneira muito firme, né? E até hoje, se a gente conversa com os políticos, a gente percebe que uma das reclamações em relação à Justiça Eleitoral está intervindo demais no processo eleitoral. Em princípio a resposta mas a legislação permitiu que isso se desse, né? E de alguma forma ela não temperou essa intervenção. A minha opinião é de que a Justiça Eleitoral deveria ter moderado mais essa intervenção. Eu sou até a favor de lege ferenda, claro, em criação de algum tipo de fórmula de preclusão, sabe? Se a Justiça Eleitoral não decidiu essas questões no primeiro ano, isso deveria ser dado por encerrado. Eu não vejo sentido em afastar um prefeito ou mesmo um governador já no segundo ano de mandato. Quer dizer, o tumulto que isso causa na comunidade. Eu tenho a impressão que já erramos bastante nesse tipo de matéria e que agora é hora de fazermos uma autocrítica. Essa ideia da preclusão é boa. Não é? Para tentar limitar um pouco a intervenção, porque é tudo contraditório, né? Os políticos, em geral, estimulam a judicialização e depois a deploram, né? A luta. Vale tudo, né? E depois diz, não, mas essa intervenção foi desastrada ou coisa do tipo. Então, talvez a gente devesse pensar numa reforma, mas talvez privilegiar ações preventivas, né? Tanto quanto possível, para que houvesse realmente igualdade de chances, né? Evitasse os abusos e tudo mais. Isso eu sei, é mais fácil falar do que fazer, né? E a nossa cultura também, tanto do ponto de vista processualístico, ela é muito repressiva, né? Ela é sempre pensada para o depois, né? Vamos tentar depois punir. Agora, eu andei por aí em vários estados e também municípios que estavam naquela situação, se o governador vai ficar ou não, o município vai ficar, se o prefeito vai ficar ou não. E é um estado de caos, de letargia,
né, de perplexidade. Essa intervenção deve ser qualificada e não deve ser banalizada. Né? Pelos elogios que eu vi, Vossa Excelência considera que foi excelente a trajetória da Justiça Eleitoral de 32 até agora? Eu acho que sim, é um modelo singular e acho que a experiência é digna de nota. Tanto é que, se nós olharmos, já não temos aquelas mazelas que marcavam o nosso... E justificaram, obviamente, a criação. A questão da justiça eleitoral. Mas isso, eu acho que nós avançamos e basta ver o resultado aí, poder proclamar com grande legitimidade a eleição, né, poucas horas depois do prévio e independentemente do local onde a eleição tenha sido feita, quer dizer, conseguir universalizar, nacionalizar essa eleição. Aqui é que eu digo sempre que se a gente foi capaz de fazer isso no âmbito da justiça eleitoral, né, por que a gente não consegue fazer isso já no âmbito da justiça como um todo? Por que nós não temos um controle eletrônico dos presos, toda essa massa, toda essa desordem que tem aí, um quadro vergonhoso, né? Se a justiça eleitoral conseguiu fazer isso, né, colocar urna em tribos aí longínquas, né, para que o índio possa participar da eleição e nos mais diversos encontros, por que a gente não consegue mudar, por exemplo, isso para ficar no âmbito da justiça, no âmbito da execução penal? E aí certamente a gente poderia fazer também essa análise em relação a outros aspectos. Mas nós não podemos ficar deitados, eu acredito, nos louros da urna eletrônica. Eu acho que a gente tem que... Isso já é um estágio que nós conquistamos e precisamos realmente avançar nessa modernização da justiça eleitoral. Eu tenho a impressão, mas aí é a impressão de um observador que não está mergulhado na realidade da justiça eleitoral, de que a gente tem que resgatar um pouco um modelo que deu essa agilidade à justiça eleitoral. Quer dizer, a gente tem que, ou pelo menos manter esse modelo um tanto quanto plástico, flexível, não tão burocrático, né, e da justiça eleitoral. Acho que a gente não deve exagerar aqui em institucionalizações que exijam que a justiça eleitoral seja eventualmente mais intervencionista e que daqui a pouco acabe assumindo um papel político que talvez não lhe pertença.